Graduação em Medicina na Universidade de Marília, residência em Clínica Médica pela Universidade de Caxias do Sul, residência em Oncologia Clínica pelo HNSC, Hospital Nossa Senhora Conceição de Porto Alegre, mestrado em Terapia Intensiva pela IBRAT, eu acho que é isso, né? Título de especialização pela AMB, SBOC em Oncologia Clínica, pós-graduando em Neuro-Oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, HSL, coordenador e preceptor de Oncologia Clínica no Hospital do Câncer de Londrina, o HCL. Esse é o histórico do nosso querido Dr. Rivadavio Antunes, UFA, né? Ufa. Quanta coisa, né? Nós estamos aqui recebendo uma pessoa que, na verdade, nós consideramos ele um dos maiores especialistas em oncologia de Londrina. Para nós, londrinenses, ele é uma... para nós, assim, é uma sumidade, né? Vamos colocar assim, ele entende muito do que fala, trabalha com isso, sempre está estudando, né, doutor? Não para, está aqui num congresso, está ali depois viajando para outro lugar e vai para fora do Brasil levar os seus conhecimentos. Como que é? Fala um pouquinho dessa trajetória, que bonita a sua trajetória. Tem que estar sempre se atualizando, né? Eu estou aqui em Londrina e atuo como oncologista clínico desde 2017 aqui. 2017. Sou oncologista desde 2016. E como você bem disse, a gente tem que estar sempre se atualizando. Porque tratamento novo, drogas novas, quimioterápicos, imunoterápicos, vacinas, isso sai sempre está saindo novidade. Sim. Então a gente tem que estar sempre se atualizando em simpósio, em congresso, tanto aqui no país, fora do país, para trazer as novidades aqui pro Paraná, pro norte do Paraná, para Londrina. Eu acompanho, eu sou seguidora aí do Instagram profissional. Isso aí, até pode seguir, podem seguir. Eu sempre tô ali, doutor, me dá uma entrevista, por favor. Eu lutei por meses até conseguir uma agenda com ele. Conseguimos. Consegui, graças a Deus consegui. Vamos lá. Vamos à primeira questão. Embora a prevalência dos casos ocorra em pessoas acima de 50 anos, existe uma percepção dos especialistas e evidências científicas confirmando o aumento de casos de câncer de intestino na população mais jovem. A frequência do rastreamento pode variar de acordo com os resultados dos exames, podendo ser realizado a cada 2 anos, conforme orientação médica. No entanto, em casos de predisposição genética, é recomendado que o rastreamento seja conduzido anualmente. Essa adaptação da periodicidade dos exames é fundamental para garantir a saúde e a detecção precoce de possíveis problemas. Está aí um pouquinho sobre essa questão do câncer do intestino, que tem acometido cada dia mais pessoas, não só pessoas acima de 50 anos, mas jovens também. E agora o doutor vai nos responder. Qual a incidência deste câncer e quais são os fatores de risco, doutor Rivadavio? Bom, a incidência é do câncer coloretal, então está em 3º lugar no Brasil, né? E fica então atrás de câncer de mama e câncer de próstata. Então fica em 3º lugar, mais comum. Muito comum. E o esperado para 2023 é de mais ou menos 45 mil novos casos. Meu Deus. Então ele acaba sendo o 2º lugar no homem e o 2º lugar na mulher. Né? De maneira geral, na população geral, ele fica em 3º lugar na incidência. Então, 45 mil novos casos, né, estimados, né, para o ano de 2023, né, no caso do ano passado, é muito importante, é muito relevante, né? Ironicamente falando, aí, em termos de Olimpíada, ele está com a medalha de prata aí no pódio, né? 2º lugar aí, como o câncer que mais acomete as pessoas. Isso. É uma situação muito complicada. Exatamente. 2º lugar no homem e na mulher. Sim, vamos falar sobre ele agora, né? E sobre os fatores de risco, né? Faltou falar. Fatores de risco, então, ele está, então, entram, então, a obesidade, o diabetes tipo 2, tabagismo, etilismo, história pessoal de câncer coloretal, história familiar, síndromes genéticas, que é a minoria dos casos, doenças inflamatórias intestinais, dieta rica em carnes vermelhas, processadas, enlatadas, embutidas, e eu acho que esse subtema acaba sendo o principal, né, como o fator de risco do câncer coloretal. É muito sério, né? Porque as pessoas não imaginam. Quando você come qualquer coisa... Tem gente que até tira essa... Pra que essa neurose? De ficar preocupado com as calorias ou o que eu estou comendo. Tem que se preocupar, sim.
Porque você é que traz isso para dentro do seu organismo, né? Então, você é o que você come, né? O modo como você se alimenta. Exato. Então, tem pessoas que, infelizmente, se alimentam de maneira errônea, né? Comem o que acham que pode e, às vezes, não percebem. Depois tem um problema ali, um câncer, enfim, uma gastrite, uma úlcera, enfim, hipertensão, diabetes, e não sabe o motivo. Mas o motivo está no alimento, né? Exato. Isso tem aumentado tanto no nosso país que a prevenção não começa mais a partir de 50 anos. Agora ela tem começado a partir dos 45. Olha só. É bem sério isso, né? Muito sério. No Brasil, o câncer coloretal é o terceiro tipo, né, de tumor com mais incidência, o doutor falou sobre isso, né? Isso, falei na agora. População, com aproximadamente 40 mil casos diagnosticados por ano. Somente em 2020 foram registrados 20.540 novos casos de câncer coloretal em homens e 20.470 casos em mulheres, com incidências estimadas aí de 9,1% e 9,2%, respectivamente. É muito parecido, né? O sexo masculino e o feminino. Está ali pareado. Foi o que o doutor falou, só trazendo as informações. Eu trouxe isso aí do site oficial de Oncologia do Brasil, né? Eu não sei exatamente. Deixa eu pegar o nome aqui para trazer para vocês, porque não é. É o SBOC. É da nossa sociedade. Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Isso mesmo, são os dados que nós trouxemos aqui para vocês. O câncer coloretal abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, colo, no reto, final do intestino e no ânus. É passível de tratamento e, quando detectado precocemente, costuma ser curável. Porque é o câncer que mais aumenta, né? Segundo isso, né? Eu queria perguntar para o doutor exatamente isso, né? Por que ele é esse câncer que mais aumenta proporcionalmente no nosso país e quais são os principais sinais e sintomas para as pessoas que estão em casa, estão nos ouvindo, onde estiver? Ele é o que mais aumenta porque justamente da questão anterior, né? Porque a gente sempre, por conta de uma alimentação, né, não saudável, que a gente sempre faz todos os dias, né? Uma dieta rica, então, em carnes vermelhas, muitos processados, embutidos, enlatados, defumados. Então, isso de todos, acho que fatores de risco acaba sendo um dos principais fatores de risco. Muito sério. Então, o que está lá na frente como fator de risco, devido ao que está aumentando muito, acaba sendo nossos hábitos alimentares. Tá? Quanto aos sinais e sintomas, acaba sendo, então, um dos principais, alteração do hábito intestinal, seja para diarreia, seja para constipação, fezes afiladas, perda de peso, fadiga, dor abdominal em cólica, né? A sensação de tenesmo, né? Que é aquela sensação que acha que está esvaziado, mas não está, não é totalmente esvaziado. Então, esses acabam sendo os principais sinais e sintomas, né? Sangue nas fezes também. Nossa, então, perdeu o peso, sangue nas fezes, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, já tem que desconfiar e procurar ajuda médica. A diarreia também está ali, né? Também, se a pessoa não tem assim... Sim, pode contrabalancear a diarreia e a constipação, né? O intestino preso. Doutor, é muito sério isso, né? Às vezes a pessoa... Você está nos ouvindo agora aí pelo 87.9, eu não sei se você está na sua casa, se você está no seu carro, onde você está nas redes, enfim, de internet. Eu queria que você trouxesse sua questão agora para o doutor. Você está passando por isso? Tem algum questionamento? Entre em contato conosco. Qual o telefone, Cláudio, para o pessoal mandar a perguntinha aí? Vamos lá. 999784014. Pode mandar sua mensagem de voz ou texto, né? 999784014. E nós temos aqui, então, a resposta, né, que está aqui ao nosso lado. Que privilégio, né? Você ouvir aqui a resposta dele aqui, né, pessoalmente, aqui nos explicando isso, né? Obrigado. Doutor, a maioria dos tumores, ele evolui a partir de lesões benignas. Os pólipos adenomatosos, é isso, né? Isso. Por um período aí de 10 a 15 anos, existindo, portanto, um período pré-clínico detectável bastante longo. Somente ao que ocorre com câncer do colo de útero e com câncer do intestino tem a peculiaridade de possibilitar tanto a prevenção, né, da ocorrência da doença pela identificação aí da retirada dos pólipos intestinais, que leva a uma redução da incidência do câncer quanto à detecção aí em estados iniciais. Quando são tratados adequadamente, a taxa de sobrevida em 5 anos pode chegar a 90%, reduzindo significativamente aí, né, significativamente. Que palavra Que difícil, palavra. Meu Deus, Complicadinha essa palavra. A mortalidade. Eu fiz questão de falar porque você não vai me vencer, palavra. Quais são os principais
principais métodos de prevenção? Falando sério aí, doutor, nós estamos falando de uma situação muito delicada, mas que tem a prevenção. Assim como o câncer de mama, tem como você fazer, né, no caso, aí, a prevenção. O de próstata, que são os que mais matam. Esse também tem essa possibilidade. Explica para nós como funcionam esses pólipos aí, adenomatosos aí pra gente. Bom, a prevenção, eu gosto de dividir em duas partes, tá? O screening, que é de fato a colonoscopia, que até pouco tempo atrás era a partir dos 50 anos no homem e na mulher, e isso mudou. Então agora é a partir dos 45 anos, homem e mulher, fazendo a colonoscopia, né, iniciando seus 45 anos, pelo menos a cada 10 anos. Se tem os exames que é a colonoscopia. Se tem alterações e tudo mais, pode se repetir a cada 5 anos, por exemplo. Se não tem nada, né, na população geral, é a cada 10 anos mesmo. Tá. E aqui eu não estou falando de síndrome genética, eu não estou falando aqui de doenças inflamatórias intestinais, que daí, claro, é de acordo com o risco de cada pessoa. Isso é a minoria dos casos. Exemplo, às vezes tem que repetir coluna a cada 1 ano, a cada 2 anos. Isso não é o principal da população geral. A outra parte que eu vou falar da prevenção é sobre o estilo de vida. Sim. Que primeiro a gente falou do exame, né? Vamos falar agora do estilo de vida. Importante. Né? Hábitos saudáveis, né, do estilo de vida. O que é isso? A gente não fumar, moderar o etilismo, evitar a dieta. Entra aqui o fator de risco aqui, né? Evitar a dieta rica em carne vermelha, maturada, processada, embutidos, defumados. Evitar ao máximo isso. Preferir, então, uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, frutas. E eu não posso deixar de falar aqui de prática de exercício físico regular. Olha que incrível. Então, você vê que eu dividi em duas partes. O exame, que é a colonoscopia a partir dos 45 anos, e mudança de hábitos de vida. Colonoscopia. Esse exame é fundamental. E mudança de hábito de vida. Não é mais a partir dos 50 anos. Não é mais a partir dos 50 anos. Então, homem e mulher a partir dos 45 anos. 45 anos. Vocês estão nos ouvindo aí? Vamos lá, pessoal. Isso mudou. Mudou tem pouco tempo. Eu estou com 44. Está chegando lá, hein? O Cláudio, temos alguma pergunta aí de ouvinte? Vamos lá, vamos abrir as perguntas, vamos ver se tem. Enquanto isso, doutor, eu queria comentar uma coisa contigo. Eu me lembro, isso foi, eu acho que 2004, se eu não me engano, eu perdi uma amiga da nossa igreja, que ela teve esse câncer, exatamente esse câncer. De colo retal. Sim. Colo retal. E desde que ela descobriu até o falecimento foram 6 meses, porque ele era tão agressivo, que ele estava no intestino mesmo. E ela foi por muitas vezes ao médico, porque ela não conseguia defecar e tal, e não sabia o que era, e davam laxante para ela. E ela não sabia o que era, e ela foi passando por isso. Ela morreu com falência múltipla dos órgãos. Demorou demais. Porque o câncer demorou muito. E você vai ficar pasmo da idade dela. Ela tinha 34 anos. Super nova. Deixou 2 filhos, foi chocante mesmo. Você vê que nem pega a faixa etária, né? E super jovem. A gente ficou abismado, porque na época a gente falou, que é isso? Que câncer é esse? Que horror é esse? Porque ela morreu muito rápido. Jovem, deixou uma menina de 17 anos, um menininho pequenininho de 7. Então, assim, foi muito chocante, sabe? Os clínicos gerais, né? Vamos falar aqui da UBS, tem que se atentar a isso mesmo. Você acha? Sangue nas fezes, está perdendo peso, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, fezes mais afiladas ou não, diarreia, inverte para constipação, diarreia, constipação, já tem que desconfiar, já tem que fazer uma colonoscopia. Outra observação que eu queria fazer, você falou ali dos dados, nós trouxemos os dados a partir de 2020. Eu acho que nós podemos dividir aí mesmo a realidade, né, da saúde, enfim, de tudo no Brasil, a partir do mundo, né? Antes do 2020 e depois, né? O 2020, da pandemia, você quer dizer? Né? Antes e depois. Nós percebemos que as pessoas mudaram os seus hábitos. Infelizmente, por conta de ficar em casa, muitas pessoas passaram a se alimentar de maneira inadequada. E deixaram de fazer exercício naquela época. E a gente tem a consequência disso hoje, né? Exato. Porque aumentou muito a obesidade das pessoas nesse período. As pessoas passaram a... Eu me lembro que eu engordei na época da pandemia. Eu tive que correr atrás do prejuízo. E até hoje estou correndo atrás. A obesidade, bem que você disse, é um grande fator de risco, né? Como a dieta rica em carne vermelha e tudo mais que eu falei. A obesidade é um grande fator de risco. Você sabia que a obesidade está relacionada a 13 tipos de câncer? Acredito. A obesidade é um grande fator de risco para vários tipos de câncer, inclusive um dos principais, que é o câncer coloretal.
Então, tá aí. Então, se você está realmente... por que eu vou para academia? Eu não quero, estou feliz com o meu... Não é questão de aparência. Tudo bem, você pode ser até uma gordinha, vamos falar, desculpa aí o termo pejorativo, você pode até se sentir bem com a sua aparência, você, homem ou mulher, mas é uma questão de saúde. Saúde, exatamente. Eu voltei para academia. Muito bem. Eu não estou muito preocupada se eu vou ficar com shape saradona. O que eu quero é ficar saudável. Né? É lógico, né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu já estou com meus 40 anos. Trouxe uma amiga aqui que veio aqui falando sobre a menopausa. Eu tenho que me preparar. O pré-menopausa aí, né? É isso, a mudança de hábito de vida. Não é isso? Não fumar, moderar o etilismo, prática de exercício físico regular. Né? Evitar ao máximo carnes processadas, embutidas, defumadas. Não precisa de comer muita carne, não, gente. É um pedacinho só. Contrabalancear com outras carnes. Existe o peixe, o frango, né? Existem outras carnes também, né? Vamos ser vegetariano. Não precisa comer só carne vermelha, não é mesmo? Existem outras carnes também. A minha filhinha, ela tem 5 aninhos. E ela falou pra mim assim, mãe, eu não quero mais comer carne. Você acredita, doutor Rivadavia? Eu falei, ela falou? Falou 5 anos. Só. Eu falei, eu te apoio. Se você falar que não quer comer carne, a mamãe faz tudo que você quiser, compra tudo que você quiser. Isso para mim vai ser Existem tantos substitutos. Falei, não, pode deixar que eu cuido da sua alimentação. Firme, filha, vai nessa. Porque eu também um dia, 5 anos, falou que não quer mais. Cláudio, tem pergunta? Doutor, eu queria saber aqui, eu não. A Maria de Fátima, ela quer saber aqui que ela fez uma cirurgia e ficou com uma sequela. Isso ela pergunta, né, se deve ser da rádio ou quimioterapia. Olha, tem que saber direito qual sequela é essa, né? Para poder ajudar, Maria. Conta pra gente depois que sequela que é essa, para poder te responder com mais afinco. Volta aí, Maria, o doutor está aqui. Então, tá? Nós vamos saber o que é isso. Que tipo de sequela é essa? Ficou, né? Isso. Nós já falamos sobre a prevenção, né, doutor? Acabamos de falar. Falamos da prevenção, que eu dividi em 2 partes. Isso. Nós vamos, então, falar do tratamento. Só que antes nós vamos ao intervalo. Então, você fica ligadinho aí, tá? Não saia daí. Não saia daí, que nós vamos voltar. Vamos falar do tratamento, tá? Para quem, infelizmente, está com esses sintomas, já foi diagnosticado, já está fazendo tratamento, né? Ou como fazer esse tratamento, caso você descubra que você está com esse câncer coloretal. Então, nós voltamos aí depois do intervalo, não saia daí. E vamos falar também sobre o motivo do doutor estar aqui, que é o mês Setembro Verde. Por que isso? Por quê? Por quê? Por que a gente está de verde aqui no estúdio? Eu não torço para o Palmeiras. Palmeira, eu sou Corinthians. Mas aqui eu tô com uma blusa verde em homenagem. Eu também tô. Você também tá, o doutor também tá. Então, e mandem suas perguntas, né, Nara? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Vamos ao intervalo e voltamos já com mais Manhã da Advento. Bem, amigos, estamos de volta então com o seu programa e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, né, o doutor Rivadavio. Rivadavio. Isso, é difícil. Rivadavio Antunes. Qual é a origem do seu nome? Tá aí a minha curiosidade. É argentino. Argentino? Que bonito. Viu? Doutor, você também fez medicina em Marília? Fiz. Que legal, é minha terra lá. Marília, fiz Marília. Legal. Eu fiz vestibular em Marília e eu passei para jornalismo. Bom, eu tenho aqui a resposta aqui da Maria de Fátima. A Maria de Fátima. Ela comenta aqui que fez uma cirurgia do intestino e ela não sente tanto no reto como na parte vaginal. Eu acho que quando ela vai evacuar, né, ela não sente se está... Eu acho que o intestino não está segurando alguma coisa nesse sentido, né? Tem que ver que talvez seja alguma coisa relacionada à cirurgia. Provavelmente é algo relacionado à cirurgia realizada, tá? Porque então esse tipo de sequela, a radioterapia com os aparelhos novos hoje não deixa, nem químio. Então, provavelmente é algo relacionado à cirurgia. Temos mais perguntas, Cláudio? Por enquanto não, vamos lá. Vamos lá, estamos abrindo. Vamos abrir para perguntas. É isso aí. Gente, mandem suas perguntas, aproveitem. Nós estamos falando aqui com o Dr. Rivadavio Antunes, que ele é oncologista clínico do Hospital do Câncer de Londrina, e nós estamos falando sobre o Setembro Verde, por isso da roupa verde, tá? Que é um mês de prevenção contra o câncer de colo retal, retal.
que é um câncer, para quem não sabe, do intestino, o famoso câncer do intestino, que infelizmente é o segundo maior que mais mata pessoas no Brasil. É muito triste, né, doutor, a gente falar sobre essa doença. Há uns tempos atrás as pessoas nem falavam esse nome, né, câncer. As pessoas falavam aquela doença maldita. Era assim que as pessoas falavam, né? Igual a lepra, que pegava a pessoa, isolava a pessoa no canto lá na Bíblia, né? A pessoa ficava era muito estigmatizado, né? Ficava para morrer lá, né? A mulher também, quando estava no fluxo de sangue dela, também era isolada, né? E agora a gente vê aí as pessoas, graças a Deus, hoje elas têm o amparo de profissionais. Sim, hoje né? muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Nós temos o Hospital do Câncer de Londrina, nós estamos falando aqui no intervalo o quanto ele é importante. Então, não desanime. Se você descobriu, quanto mais precoce, mais tratamento, mais cuidados, é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Corretamente. O tratamento do câncer coloretal é altamente personalizado, adaptando-se à situação específica de cada paciente. Quando o tumor está localizado no intestino, a abordagem inicial envolve geralmente uma cirurgia. Se o câncer já tiver se espalhado para além do intestino, é necessário uma avaliação detalhada pelo oncologista para determinar se a cirurgia ainda é necessária ou se o tratamento deve começar com quimioterapia. Exato. Quais as estratégias de tratamento, doutor Rivadavio? E pode fazer radioterapia ou não? Como tratar essa doença tão triste que é o câncer do intestino? Então vamos lá, aqui eu vou fazer que nem na prevenção, eu vou dividir. Ok. Na doença localizada, aquele que só está no intestino, e naquela doença que está metastática, ou seja, espalhada. Vamos dividir. Vamos lá. Na doença que está localizada, o principal tratamento é o quê? A cirurgia. Não tem como fugir disso. Não tem. Então, doença localizada, né? Vai fazer a colonoscopia, vai fazer as tomografias, viu que a doença está localizada, esse paciente tem que ir para a cirurgia. E aqui, eu estou falando do intestino grosso, cirurgia do cólon, né? Tá. Câncer de cólon. Reto é um pouquinho à parte, daqui a pouco eu falo do reto. Tá. E aí, o oncologista, depois da cirurgia, avalia, conforme os fatores de risco, claro, da peça cirúrgica, para saber se esse paciente vai precisar ou não fazer quimioterapia. Que tipo de quimioterapia é essa? É o que a gente chama de quimioterapia adjuvante. Sim. Quimioterapia preventiva, que pode ser por 3 ou 6 meses. Ok? Essa é o nosso tratamento principal do câncer de cólon. O do reto, ele muda um pouquinho. Porque o reto, a gente sempre pensa em fazer um tratamento antes da cirurgia. Ah, sim. Porque reto é ali embaixo, já próximo do ânus. Então, um órgão um pouco mais delicado. Bem delicado, né? Então, para se ter um melhor resultado em cirurgia, se pensa, então, fazer radioterapia, se fazer quimioterapia antes da cirurgia. E depois se avalia se vai precisar de mais quimioterapia depois. Então, reto é um pouquinho tratamento à parte, um pouquinho diferente. Quando a doença no diagnóstico já é metastática, o que é metastática, pessoal? Metastática é aquela doença espalhada, que foi para outros órgãos. Quais são os órgãos principais que o câncer de intestino vai? Fígado, pulmão, peritônio, que é aquela membrana da cavidade abdominal, e às vezes linfonodos, gânglios linfáticos ali também, né, do abdômen. São os principais órgãos que o câncer do cólon vai. O aparelho em si, né? Exato, de maneira geral. Esses são os principais locais. E daí realmente o cirurgião vai avaliar. Será que é um tumor grande de intestino que está incomodando o paciente a evacuar? Talvez esse paciente precise de uma cirurgia de intestino, mesmo com doença metastática. E às vezes não, o paciente está evacuando bem e o que ele precisa mesmo é fazer quimioterapia. E essa quimioterapia é o que a gente chama de quimioterapia paliativa. É aquela quimioterapia, né, que infelizmente já não tem possibilidade de cura, mas existe sim possibilidade de tratamento e o paciente tem uma boa qualidade de vida. Que bom. Certo? Aqui eu abro parênteses para aquela doença metastática de baixo volume. Às vezes o paciente tem um nódulo no fígado, um no pulmão. Ai, que bom. Não é tão agressivo, vamos dizer. Então, nesses casos, dá para se operar o intestino e também nesses casos, às vezes, dá para se operar a metástase. Olha só que legal. Então, naquele paciente que é metastático de baixo volume, claro, avaliado, como você bem disse, personalizado, dependendo do caso, dá para se operar a metástase, né, no decorrer do tratamento, para conseguir ainda atingir a curabilidade. Certo?
Tá aí. Eu acho que eu dividi bem os pontos, né? Acho que deu pra entender. Na verdade, foi uma aula, né? Porque a gente conseguiu entender, você conseguiu... Deu pra entender, Nara? Não, eu entendi. Eu sou leiga, beça, meu negócio aqui é só microfone, eu não entendo nada. E aí eu entendi e ficou legal pra caramba. A gente conseguiu entender aí como... Então, tem casos em que a cirurgia tem que ser feita antes, tem casos em que tem que fazer o tratamento, depois, no caso, a radioterapia, e depois a cirurgia. Exato, reto. Sim. Quimioterapia e radioterapia para depois operar. Cólon, opera primeiro e depois a gente vê se faz quimioterapia preventiva. É isso. Doença avançada. Quando tem vários metástases, a gente vai para uma quimioterapia paliativa para controlar a doença. Não vai ter mais cura, porém existe sim qualidade de vida e tem como a gente tratar. E o paciente pode tratar assim por um longo período, Nara. Pode. Naquele paciente que tem baixo volume de doença, 1, 2 nódulos metastáticos, dá para operar o tumor primário e às vezes também dá para operar a metástase para a gente conseguir estimar ainda uma curabilidade, apesar de metástase. Mas daí tem que ser baixo volume. É isso aí, uma aula, né? Foi um resumo aqui, pessoal, do tratamento. Um resumo didático. É bom a gente falar para as pessoas aí de maneira didática. Tentei falar de uma maneira que dê para entender. Muito bem. Ô, Cláudio, temos mais perguntas aí? Estamos abertos a perguntas. A Helena já está acabando de formular uma perguntinha. Exato. Enquanto isso, eu vou perguntar aí, vamos para a parte final do nosso programa. Enquanto nós temos mais algumas perguntas. Sim! E nem doeu, né? Foi bem rápido. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das experiências. Tá. Na sua vida aí como oncologista, né, você já passou por diversas experiências, eu acredito, né? Sim. E nós estamos falando aí de um câncer específico, que é o câncer coloretal. E o doutor já deve ter tratado alguns pacientes, infelizmente, com esse câncer, né? Já, vários. E eu queria que o doutor nos falasse agora, eu sei que são muitos casos, mas um caso aí que realmente foi positivo, que graças a Deus você conseguiu ver a pessoa sair disso, né? Conseguiu ter uma vida, sobrevida, enfim. E os casos, enfim, um caso, infelizmente, a pessoa veio a óbito, né? Por conta de ter talvez descoberto, né, tardiamente, ou porque era muito agressivo, talvez. Eu queria que o doutor trouxesse aí esses dois casos para a gente poder entender como a sua experiência. Tá. Um caso que chamou muita atenção, um rapaz de 17 anos. Meu Deus. Mas eu falei, 17 anos não é possível. Não é possível, não. 17 anos deve ser outra coisa. Deve ser outra coisa. E aí fez a colonoscopia, tudo. Era câncer mesmo, filho único. 17 anos, sem história na família. Nossa, quando é muito jovem, o que a gente pensa? História na família. Será que é uma síndrome genética? Alguma doença hereditária? Alguma coisa assim? Fomos ver, graças a Deus, era um tumor localizado. Então ele retirou, ele fez a cirurgia do intestino e depois, né, tive que fazer quimioterapia preventiva. Né, não me lembro agora se foram 3 ou 6 meses. Então esse foi um caso de sucesso. Ai, graças a Deus. Né, quando você falou, eu pensei que fosse o caso ruim. Ele está com 20 anos hoje. Ai, que maravilha. É o amor da vida dos pais, né? Que é filho único. Não afetou nada da vida dele, assim, tipo, não, sexualidade, não, fertilidade. Vida normal, vida completamente normal. Mas o que me chamou muita atenção nesse caso foi a idade, né? 17 anos, sem história familiar, sem nenhuma síndrome genética. Poxa vida. Será que ele alimentação, talvez? Não, deve ser às vezes... Não, provavelmente não. Com 17 anos, não. Não tem tempo de... Provavelmente alguma mutação genética ainda desconhecida. Creio eu, mais rara, vamos dizer assim. Raro, né? Mais raro de se ver. Assim, né? E o caso... Um caso muito alarmante, me chamou muito a atenção também, um rapaz de seus 28, 29 anos, isso aconteceu há uns 2 anos atrás. Meu Deus. Que descobriu a doença, uma doença avassaladora, e ele tinha acabado de ter um filho. Meu Deus. O filho ou filha tinha meses. Meu pai. Então a esposa ia, o pai e a mãe iam no hospital. E ele tinha além de metástase no fígado, ele tinha uma localização de metástase muito difícil, que é a metástase no peritônio. Peritônio, para quem não sabe, pessoal, é aquela membrana onde fica a cavidade abdominal, onde ficam os órgãos em cima. Sim. Então o peritônio, aquela membrana peritoneal, é onde os órgãos ficam em cima da cavidade abdominal, aquela membrana que recobre toda a cavidade. Ele tinha muita metástase ali nessa membrana, que chama peritônio. Então isso vai apertando o intestino e o paciente não consegue evacuar. E aí, ele ficava com barrigão. Tadinho. Então não conseguia evacuar, então era muito sofrido, né?
sofrido demais, e a gente não conseguia fazer químio. Porque era infecção atrás de infecção, era ascite, né? Porque esse tipo de metástase causa ascite. Para quem não sabe, ascite é o acúmulo de líquido no abdômen. Tinha que ficar fazendo paracentese, que é retirada do líquido, ele não conseguia fazer químio. Foi uma situação muito sofrida, muito, muito triste. A esposa ia com o bebê. O doutor tá falando e o olhinho dele tá cheio de água. É muito triste. É muito triste mesmo. E aí foi rápido, né? Ele acabou falecendo. Ele foi para cuidados paliativos depois, a gente visitava ele lá. E aí ele faleceu. Não foi nem tão rápido, ele faleceu, deve ter falecido todo o quadro dele em uns 60 dias, mais ou menos. Então foi muito sofrido. Né? Para a família, para a esposa, deixou um filho, né? Um bebê ali. Triste. Não conseguia fazer químio porque era sempre complicação atrás de complicação. Era uma metástase difícil, localização difícil. Então isso chamou muito a nossa atenção também. O doutor falou aqui e nós percebemos que ele ficou assim bem emocionado mesmo, né, doutor? São situações que machucam, chamam. Né? Então, a Vívia, ela está perguntando, né, se o câncer do intestino, ele é de origem genética, porque ela está preocupada, porque teve o tio, o pai também, se o estilo de vida pode evitar essa Boa doença, pergunta. Pessoal, então não vamos confundir história familiar com hereditariedade. Tem muitas famílias que têm história familiar e aumenta o seu risco de ter câncer. Por exemplo, mãe, tio, tia, irmão. Então, história familiar realmente aumenta o risco de se ter o câncer, o câncer coloretal no paciente. Só que origens, síndromes genéticas ou hereditárias é a minoria dos casos. E eu posso dizer que isso é por volta de mais ou menos uns 10%, 7 a 10% dos casos, pelo menos aqui no nosso país. Então é muito pouco. O que a gente vê mais na nossa prática? História na família. De câncer de estômago, câncer de intestino. Isso é mais comum a gente ver na nossa prática, mas síndromes genéticas e síndromes hereditárias que têm mutações específicas naquele gene são mais raras a gente se vê. Né? O tratamento muda? Não muda. Só que quem tem a síndrome genética hereditária, quem tem aquela mutação específica, claro, uma família tem que ser vista mais de perto, fazer colono mais de perto. Sim. Então, toda aquela família tem que passar com um geneticista. O tratamento, de maneira geral, o pessoal não muda. Só que é uma família que tem que estar em cima, fazendo colonoscopia com menor tempo, pesquisando filho, pesquisando pai, mãe, né? Isso que muda. Tá? Mas é mais ou menos 7 a 10% só. E o estilo de vida você frisou bastante. Sim, aí, né? Estilo de vida. O estilo de vida Isso frisei. É muito importante, viu? Exatamente. Não fumar, moderar o etilismo, evitar carnes tão processadas, embutidas, defumadas. Bons hábitos alimentares. Prática de atividade física, tudo isso. É isso aí, gente. Você tem que saber o que você ingere, né? O que você come. Exatamente, tem que saber. Exato. Você vai ali, come qualquer coisa, depois você acha que o corpo da gente, uma hora... Quando você está novo ali, o doutor acabou de falar de casos de jovens que tiveram câncer de intestino e coloretal. Ou seja, você pensa que não é bem assim, não. Tá? Agora nós vamos para a parte final do programa. Temos mais perguntas? Tem mais uma? Não? Comentar que o estilo de vida não é só alimentação também, né? Tem o sono. Sim, tem né? A imunidade que a gente... A imunidade, a atividade física, alimentação. O tabagismo, o etilismo, tudo isso envolvido também, não só a alimentação. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto de bons hábitos. De bons hábitos saudáveis. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, referente às pessoas que querem, por exemplo, tem uma campanha sempre no Hospital do Câncer que as pessoas podem apoiar, né? E qual seria o endereço ideal para as pessoas que querem participar de doações, de ajuda humanitária? Isso em relação ao Hospital do Câncer, isso. Isso, Cláudio, bem lembrado. Cláudio, eu posso deixar isso para o finalzinho? Ele já traz tudo junto com o Instagram. Mas se quiser responder agora, pode responder também. Fica à vontade. Já que perguntou agora, vamos responder agora, que a gente já está quase no final mesmo, isso, né? Vamos responder. A gente tem a ONG Viver lá no hospital, a gente tem o Instagram do hospital, que é ali, a ONG Viver. Tem o Instagram do hospital, que é HCL Londrina. O nome da rua é a rua... E agora não me lembro. Não me lembro. Lucila Balalai, né? Lucila Balalai 212.
E temos também o site do hospital, que é hcl.org.br. E lá, a pessoa que quiser doar consegue ter todas as informações. Gente, existe telefone apenas para doar. Tem a ONG Viver lá no endereço que eu falei agora, na Lucila Balalai. Então tem Instagram, tem site, tem telefone. E pode ser isso aqui não também falta. Através de talão de luz, né? Que pode doar. Sim, daí quando ligam, entra no site, vai ter todas as informações. Pode ser através de luz, água, telefone, tem várias maneiras de doar. Nós temos aqui uma campanha da Rádio Advento, inclusive tem a participação de um português nativo, lá de Portugal. Você acabou de chegar de lá, Acabei de chegar de lá. E eu coloquei no site de radialista que nós temos aqui, quem pudesse então fazer uma vinhetinha, né, em relação a doações. Ele se prontificou na hora. Ele falou, mas vale um português? Porque ele fala bem arrastado mesmo, sabe? É nativo, então ele fala daquele jeito mesmo de português mesmo, né? Tudo vale, né, Nara? Tudo vale. Tudo é válido. E não somente ele, mas outras pessoas também participaram, né? E a gente sempre roda aqui com esse intuito de ajuda humanitária para o Hospital do Câncer. E lá tem muita doação, viu? Tem doação, tem equipes para isso, somente para isso, captação de recursos e tudo mais. Então, tem Já muita dizia doação. A demanda Marketing, é muito grande, captação né? de recursos. É muito grande, né? Nossa, como que tem gente ali que... Não, tem setores só para isso lá. Vem gente de todas as partes aqui do Paraná, mesmo de fora do estado, né? Vem atrás, então. Tem muita tratamento, doação, né? muita doação mesmo. E o hospital precisa mesmo, viu? Já dizia o pensador aí, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Eu acho que era o Fernando Pessoa, né, que falou isso, eu não sei, não lembro também. Se eu estiver equivocada, vocês me desculpem. Mas é isso daí, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então vamos à última perguntinha aqui. Ô Cláudio, coloca uma musiquinha pra gente aí, pra gente já entrar aí no clima. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de setembro, que agora é um mês, não é de agora, né? É um mês de setembro. É todo mês, né? É todo mês, né? É dedicado à conscientização sobre o câncer de intestino. A campanha Setembro Verde tem como objetivo levar à população informações sobre o rastreamento, diagnóstico precoce e prevenção neste tema. No cenário brasileiro, o câncer de intestino é o segundo mais comum entre homens e mulheres. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, somente em 2023 foram diagnosticados, né? Porque já passou 2023, mais de 45 mil casos. Novos casos da doença em todo o país. Quando surgiu a ideia de tornar aí o mês de setembro, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, porque eu não sei exatamente quando. Quando que foi definido que o setembro seria verde, seria em função do câncer de colo retal? E quais são as ações que vocês vão realizar aqui em Londrina para marcar essa data? Ótima pergunta. É que o Setembro Verde, Nara, não é tão difundido como, por exemplo, o Outubro Rosa, que já é mês que vem, como o Novembro Azul, por exemplo. Então, pensando nisso, foi criado, entre aspas, foi uma conversa de médicos mesmo, totalmente sem outras pretensões. Foi em 2015. Viu-se que estava tendo um aumento realmente no país de câncer coloretal. Então, foi a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Não foi nem uma sociedade clínica, não foi nem a nossa sociedade, foi uma sociedade cirúrgica. Foi uma sociedade brasileira de coloproctologia que viu-se que realmente precisava de ações, de prevenções para a doença que vinha já em 2015 aumentando no nosso país. Então foi criado o Setembro Verde, logo antes aí do outubro. Então em 2015 foram feitas ações apenas em 4 estados do país. Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Que eles colocaram próximo de shoppings intestinos gigantes. Maquetes, enfim. Aonde isso? Em 4 estados brasileiros. Foi começado só apenas em 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Sudeste e um pouquinho do sul. Foram 4, então, intestinos gigantes, né? Para a população ir conhecer o que é intestino grosso, o que é o reto, por que era o câncer que estava aumentando já em 2015, por que estava aumentando, quais eram o fator de risco. E aí, em 2015 ele deslanchou. Mas ainda muita gente não sabe o que é o Setembro Verde. Então você vê, 2015 para agora são 9 anos. Né? Ano que vem vai fazer 10 anos já que tem a campanha. E o que a gente faz para a campanha? Não é tão difundida. Então, às vezes, não temos tanto apoio para o Setembro Verde. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Então, a gente faz entrevista, a gente faz ações, às vezes corridas, ações em shopping,
acaba sendo mais esse tipo de ações, o que é muito parecido com o Outubro Rosa mesmo. Panfletos, explicar no site do hospital, no Instagram do hospital. Informação, exatamente. Corridas e tudo mais. Não é tão difundido como o Outubro Rosa, mas... Importante. É super importante. Estamos chegando lá, está no 9º ano, né? A partir de agora, a Rádio Advento vai ser parceira aí, tá aí. Já ganhou uma parceria conosco, sabe? Informação. Vamos trazer essa Bem informação. que você disse. Doutor Rivadavio, nossa rádio é uma rádio que preza pelos valores, né? Os valores cristãos. Nós somos que tememos a um Deus poderoso, né? Amém. E nós estamos aqui também em nome dele. É por ele e para ele que nós estamos aqui nessa emissora trazendo essa mensagem, essa palavra, esse serviço para a população londrinense dessa rádio que é incrível, né? Que está no coração de Londrina, 87.9, a Rádio Advento Londrina. E eu fui lá na Bíblia trazer um pouquinho de uma história que eu acho que casa bem, que combina bem com isso. Claro. A história do nosso querido Daniel. Vou falar Davi, é outro grande rei, mas é o Daniel. Ali em Daniel 1, está escrito assim, eu vou tentar resumir, porque é enorme o verso, né? Mas enfim. Conta a história que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de Deus, e pôs aí, no caso, os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, né? Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos de ciência e entendidos aí no caso, no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio, ou seja, serviram ao rei, né, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Aí foram lá e trouxeram alguns jovens para ele, né, e era Daniel e os seus amigos aí, né, que eram Beltesassar, Ananias e Sadraque, Mesaque, Abidnego, e eram todos esses homens aí, né, Azarias, Mesaque, eram seus amigos, grupo de amigos de Daniel, né? E foi então que Daniel propôs aí no coração não se contaminar, doutor Rivadavio, com a porção das iguarias do rei, que eles queriam oferecer para ele as iguarias, as melhores iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E foi exatamente o que fizeram. Entregaram para eles aí uma comida totalmente diferenciada, baseada em tudo aquilo que o doutor falou que pode comer aqui, né? Vegetais e legumes e frutas e grãos. E ele falou o seguinte, olha, a partir de então, me dá 10 dias aí que vocês vão ver a diferença. E eles examinaram a aparência deles e descobriram que eles estavam muito mais fortes do que os homens que comiam as principais iguarias do rei. Ou seja, isso mostra para nós o quanto a alimentação saudável ela é importante. E se nós podemos seguir algum exemplo, está aqui a história de Daniel e de seus amigos, né? Que fizeram o que Deus mandava. Então, Deus manda que nós nos alimentemos de maneira correta, porque, né, o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Se nós nos alimentamos de maneira errada, como que Deus pode habitar num corpo onde não tem uma boa alimentação ou uma boa saúde, não é, doutor? Então, está aí um exemplo grande, né, da nossa Bíblia. Doutor, eu quero te agradecer profundamente pela sua entrevista. Que Deus abençoe você. O seu trabalho não é só um trabalho, é um ministério de Deus. Justamente. Você está ali para salvar vidas, independente se é no início, quando você descobre, detecta o câncer, que é o melhor. Que quando você previne, né, é o melhor para a pessoa não ter o câncer, no início ou no final. Você está ali cuidando das pessoas, fazendo um papel divino de cuidar dessas pessoas. Que Deus abençoe seu ministério, seu trabalho. Quero agradecer muito, muito a entrevista. Obrigado. Né? E pedir que você deixe aqui o seu Instagram para a gente, para que as pessoas possam te seguir. E como eu já sigo, né? Vamos lá, pessoal. Quero agradecer também. Né? Informação, como você bem disse, é tudo. Então, temos que informar a população, absolutamente. Foi ótimo o nosso bate-papo sobre Setembro Verde, né? O mês de prevenção da conscientização do câncer coloretal. A minha rede do Instagram profissional é doutor_Rivadavio_onco. E ali eu posto sempre atualizações em oncologia e tento falar de uma forma que
né, a população, de maneira geral, entenda, não usar muito o termo médico para não ficar muito maçante, né? Porque eu tenho colegas médicos que seguem, tenho também, mas tenho muitos pacientes, né, população, então precisa usar um vocabulário que todos entendam, né? Eu acho que a nossa entrevista aqui, eu tentei usar um vocabulário que leve, que dê para didático, foi muito bom. Acho que deu para entender bem, né, as questões que você passou. É isso aí, muito obrigada, eu quero agradecer. Você também que queira me conhecer melhor aí, @Nara Cordeiro Jornalista no Instagram. Estamos aí na luta para trazer informação, serviço para a população, porque é muito importante para a gente, né? A gente aprender um pouco mais. E a rádio é exatamente isso que o doutor falou, é informação. Então a gente precisa informar. Não tem como você ir lá e cobrar se você não sabe do que se trata. Exatamente. Né? Doutor, muito obrigada. Cláudio, que aula, hein, Cláudio? Nós estamos aqui diante de uma pessoa que nos ensinou um pouco mais aí sobre essa questão, né, do câncer, né? Nós agradecemos aqui a entrevista do doutor Rivadavio. No final, um dia ele aprende, é Rivadavio. Rivadavio Antunes, né? Nós agradecemos aqui muito a sua contribuição. A nossa muito obrigado. Esperamos que você volte mais vezes, viu, doutor? Amém. Porque são verdadeiras utilidades, né, de aulas à nossa comunidade, né? É bom, e como você acabou de citar, né? A informação vale muito, né? Para que a pessoa... vale demais. Demais, né? E nós agradecemos aqui a sua vinda mais uma vez, né? E aqui estarão sempre a portas abertas e microfones para a sua contribuição também para a comunidade. Muito obrigado, tá? Obrigado. Eu agradeço, eu que agradeço o espaço aí, foi muito legal. Obrigado também aos ouvintes, né, que estiveram aqui conosco, que foi a Maria de Fátima. E também a Vivian. A Vivian, né? Nossas ouvintes aí. Obrigado também. E você, meu caro ouvinte, nós desejamos uma excelente sexta-feira, com a graça de Deus. E fique ligado, Advento FM é a Rádio da Esperança.